ano de 2013, rigorosamente, foi um ano que marcou a política não apenas na cidade do Rio de Janeiro, mas no nosso estado e no nosso país. Estamos vivendo um momento diferente. Iniciou com o movimento da CPI, aquele movimento popular para reduzir o preço das passagens. O prefeito Eduardo Paes acolheu aquele movimento natural da população, ocorrido no mês de junho. Ato seguinte, foi instalada na Câmara de Vereadores uma comissão parlamentar de inquérito. E começou-se a se discutir não o funcionamento da CPI, mas sim a sua formatação. Enfim, deixou-se de discutir mérito para se discutir formalidades. Exemplo, a oposição, que apresentou o requerimento de informação, ela não tinha o número necessário para constituir uma CPI na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Quem proporcionou a formação da CPI, que instrumentalizou e deu o apoio necessário, foi a bancada do governo. E a oposição passou a achar que ela tinha que ser maioria dentro da CPI. A partir daí, criou-se uma presunção. A presunção de que quem não assina a CPI não pode constituí-la. E, em decorrência dessa discussão, estamos até hoje com a CPI judicializada. Enfim, ela não conseguiu alcançar os seus objetivos e deixou de proporcionar ao povo da cidade do Rio de Janeiro a transparência necessária em torno desse tema. Então, 2013 foi um ano que aconteceu muito disso. Se discutiu sempre formalidades e os méritos das questões foram postos de lado. Vou dar um outro exemplo. Na questão do plano de cargos e carreiras, profissionalismo do magistério. O prefeito Eduardo Paes recebeu o CEP inúmeras vezes. E dessas discussões, o pleito feito pelo Sindicato dos Professores era absolutamente impossível da prefeitura atender. A primeira solicitação foi que os professores passassem a ganhar, após 30 anos de serviços prestados à cidade, em torno de R$132 mil. Eu não vou nem discutir esse quanto, sabe? Porque ele, rigorosamente, está fora das expectativas, não da questão municipal, mas a nível da política nacional. O prefeito não pôde atender. A contrapedida do CEP foi que os professores tivessem o salário equiparado aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Impossível também de atender. A prefeitura não tem um caixa suficiente para atender essa demanda. A partir daí, a coisa se radicalizou de tal forma que os professores passaram quase 2 meses nesse movimento grevista. E, com isso, quem sofre é a população, são as nossas crianças, que deixam de ter uma formação adequada e necessária. A Câmara de Vereadores iniciou um debate, convidou o CEP para que participasse de discussão e observamos que era impossível atender aos pleitos do CEP. Procuramos, então, o contato direto com os profissionais da educação. E deles conseguimos obter informações que lastreou e nos deu a convicção de que era possível se elaborar emendas ao plano de cargo e salário dos professores para atender às suas solicitações. Mas, para isso, era necessário que a Câmara tivesse um bom diálogo com o Poder Executivo. E esse diálogo foi construído porque nós não podemos propor emendas que impliquem aumento de despesa. E o prefeito entendeu de que as emendas que estávamos propondo construíam um clima de atendimento ao pleito das diversas categorias que compõem o magistério da cidade. Nesse sentido, uma das emendas proporciona um ganho de 63% distribuído em 4 anos, proporcionando aumento real de 63% e acabando com uma distorção histórica de que a hora-aula do professor 1 é 60% maior que a hora-aula do professor 2. Os dois desempenham o mesmo papel, têm as mesmas responsabilidades. Por que uma diferença tão grande entre o salário de um e o salário do outro?
acabamos com essa distorção. Essa foi uma das emendas e tantas outras. Mas, infelizmente, vivíamos um clima de movimentos populares, de movimentos grevistas, de manifestação que saía daquele âmbito, daquelas realizadas no mês de junho. O povo não estava sob a égide da conduta de movimentos partidários, de movimentos sindicais. Não, era um movimento natural, espontâneo, que se iniciou pela rede, levou o povo às ruas. E a palavra de ordem era uma só: vem para a rua você também, vem. Isso sensibilizou a população. Eu via famílias completas, pai, mãe, filhos, todos nas ruas, manifestando sua insatisfação com os rumos da política nacional, estadual e municipal. E esse clamor popular alcançou a todos os políticos, nos sensibilizou a todos. Nós vimos que o povo tem toda a razão. Quando o povo vem às ruas da forma como veio, sem você saber, você com a convicção de que por trás daquilo não tinha nada de articulação política, mas uma questão natural, você passa a olhar com bons olhos, porque o propósito é um só, e o homem público tem que ter essa sensibilidade. O homem público não tem que ficar avesso às críticas. As críticas devem ser ouvidas e consideradas. Paralisada a crítica, jamais teríamos oportunidade de melhorar as leis. Se põe à lei uma objeção moral, não se põe à lei uma objeção material. E aí começou a grande diferença. O primeiro movimento punha considerações morais em relação à conduta dos governos e dos políticos. O segundo movimento vem e coloca objeções materiais. Exemplo, o sindicato CEP invadiu a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Essas portas sempre estiveram abertas. Consideramos que aqui é o espaço adequado para a população se manifestar. Aqui está a mais legítima representação popular. Nosso papel é esse, mediadores da sociedade. Portas abertas ocupavam galerias. Para quem invadir a Câmara? Para quem invadir o plenário da Câmara? E assim, os movimentos partidários, já estávamos em movimento partidário, com o único objetivo, reitero, de colocar objeção material, não impedir o funcionamento do Poder Legislativo. Era a política do dá ou desce. Queremos o plano de cargo como nós estabelecemos, sob pena de que mais nada vai funcionar nesta cidade. Nenhum poder funcionará. Tentaram invadir o poder, a prefeitura e invadir a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Quando a gente chega a esse ponto, se exaure a possibilidade do diálogo. E, infelizmente, nós chegamos a esse ponto. Tentamos demonstrar ao CEP de que esse não era o melhor caminho. Hoje eles têm consciência de que erraram. Hoje eles têm certeza que cometeram um ato muito grave, porque a conduta do CEP não honra a classe do magistério da cidade do Rio de Janeiro. Esse ensinamento, essa prática que foi adotada, certamente é objeto de crítica, não apenas entre os seus pares, dentro do magistério, mas também de toda a sociedade. Objeto de discussão dentro do ambiente escolar. A Câmara, ainda que sitiada, onde quem estava dentro não podia sair, quem estava fora não podia entrar, cumpriu com seu papel. Votou o plano de cargo e salário, gerou uma expectativa saudável, uma expectativa futura de melhora efetiva nas bases salariais de todas as categorias do magistério e, finalmente, as coisas nós conseguimos superar as dificuldades que vivíamos. Então, foi um ano muito atípico, o ano de 2013. Um ano que certamente nós nunca mais vamos esquecer. Porque nos demonstrou de que os políticos vêm cometendo um grave erro. Eu tenho 36 anos de vida pública. A maior parte da minha vida pública, eu sempre estive nas ruas, acompanhando o movimento popular, trazendo as propostas que eu ouvia da população. Passei um tempo afastado, eu confesso, porque a presidência da Câmara exige muito de nós. Eu chego aqui às 9 e sou um dos últimos a sair.
Essa é a responsabilidade da posição que ocupo. Mas também nunca deixei de estar atento ao que acontece nas ruas e dos clamores populares. Então eu te digo, o político hoje está mais sensível à população. O político hoje está retornando à sua base, de onde nunca deveria ter se afastado. 2013 traz um legado sob um aspecto ruim, de se tentar construir política pela força, se traz um legado saudável, de que o povo é capaz de se organizar, independente dos partidos políticos, o povo sabe o que quer e sabe para onde deve ir. Tanto sabe que quando os movimentos violentos começaram a ocorrer e conduzir as manifestações, o povo deles se afastou. O povo se afastou desses movimentos populares. O povo saiu das ruas. Restaram apenas os partidos políticos. Então, este legado nós temos que deixar bem carimbado no ano 2013. O ano que nunca mais vai ser esquecido na história política desta nação. A Câmara de Vereadores já teve a oportunidade de aprovar, numa única sessão legislativa, em torno de construir 2.000 leis. Eu não sei se isso é saudável para a cidade, sabe? Existem países que o número de leis são reduzidíssimas. Existem cidades onde o número de leis, a produção das leis é muito elevada. Nós passamos, durante um período, a trilhar por esse caminho, avaliar a capacidade de trabalho da instituição pública pelo número de leis que ela produz, e isso não é saudável. Penso que a avaliação do trabalho legislativo tem que ser pela qualidade das leis que ela produz, que a Casa Legislativa produz. Então, neste sentido, eu penso que o ano de 2013 foi muito bom, porque fizemos boas leis. Os últimos 5 anos foram anos saudáveis, onde a produção legislativa da Câmara Municipal do Rio de Janeiro foi de construir leis absolutamente que servem de exemplo para todo o país. Eu vou te dar um exemplo. Desde Anísio Teixeira, em 1932, que se fala na escola de turno único. Ora, ninguém tem dúvida de que uma criança estar na escola das 7 da manhã às 5 da tarde, num país onde os pais, a base salarial é baixa, né? A média do salário mínimo nacional é muito baixa. O que ganha o pai ou a mãe não é o suficiente para o sustento da família, o que obriga a um e a outro trabalhar fora para poder aumentar a renda familiar, dar uma vida confortável aos seus entes familiares. Isso obriga-os a trabalhar fora e a criança termina ficando pelas ruas. Cumprem uma jornada escolar das 7 ao meio-dia e depois ficam até as 5 da tarde esperando os pais chegarem em casa. A experiência nos demonstrou que isso é muito ruim, porque essas crianças terminaram adotadas por vagabundo, por quem não presta, fazendo coisas que não deveriam estar fazendo. Quando Anísio Teixeira defendeu o princípio da criança permanecer na escola até 5 horas, onde ela teria um currículo escolar a ser cumprido, teria o reforço escolar, teria a oportunidade de outras práticas saudáveis, aumentando o seu conhecimento na área da escultura, das artes, na área do esporte, tudo isso proporcionando a certeza que o pai e a mãe podem trabalhar fora, sabendo que seu filho está amparado e protegido pelo poder público. O Brizola tentou criou os CIEPs, mas infelizmente isso não era uma política de Estado. E no nosso país, nós ainda temos muito essa conduta medíocre dos homens públicos. O que um governante produziu de bom, o outro procura fazer esquecer e deletar. Assim aconteceu com os CIEPs. Eu acho que a maior revolução que tivemos na educação do país foi naquele período de Brizola, 82, 86, com a criação dos CIEPs, onde Darcy Ribeiro trouxe e conseguiu implementar parte da filosofia de Anísio Teixeira. Bem, os governos subsequentes começaram a deixar de investir na educação pública, na escola de horário integral.
Os 550 CIEPs que o Brizola construiu e que funcionavam em horário integral ficaram reduzidos a 70, já no governo seguinte. E aí a escola pública voltou àquela mesmice das 7 às 11 da manhã, isso quando tem professor, quando tinha professor. Bem, nós conseguimos, finalmente, transformar isso em política pública. Não importa quem é o prefeito hoje ou quem será o prefeito amanhã. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro, e aí eu tenho a honra em dizer, eu sou o autor dessa proposta, estabeleceu que no prazo de 10 anos, todas as escolas municipais têm que funcionar em horário integral, na proporção de 10% a cada ano. Nós ainda não alcançamos esse patamar. O Eduardo Paes, que foi sensível a essa proposta, o governo anterior rejeitou. Eu tentei aprová-la durante 6 anos. Sempre chegava no plenário, havia uma ação de governo e colocava emendas. Nós não conseguimos votar o projeto. Com o Eduardo Paes, votamos, aprovamos, ele sancionou. Hoje, eles nominaram de Escola do Amanhã, essa escola em horário integral. Já temos em torno de 170 escolas funcionando em horário integral. Nos próximos 3 anos, mais 250 escolas serão construídas para funcionar em horário integral. Enfim, eu penso que não apenas nos 10 anos, mas em 12, 13 anos, todas as escolas públicas da cidade do Rio de Janeiro funcionarão em horário integral. Isso é um exemplo para as demais cidades do nosso país. Os países que têm a melhor educação, a melhor formação educacional, têm as suas escolas funcionando em horário integral. Na Coreia do Sul, que é um exemplo para o contexto das nações, as crianças não ficam apenas 7, 8 horas, ficam 12 horas dentro da escola. No entanto, se você ver hoje, onde tem a melhor formação educacional dentre todos os países, nós vamos ter que chegar e tirar o chapéu para a Coreia do Sul, porque conseguiu ultrapassar essas barreiras e priorizou a educação. Eu não acredito em desenvolvimento social, eu não acredito em desenvolvimento econômico onde não se tem uma boa base educacional. Graças a Deus, nós estamos trilhando por esse caminho. E este tipo de lei foi produzido aqui, na cidade do Rio de Janeiro, em defesa daquela tese. A boa prática, boa produção legislativa não significa quantidade de leis, mas qualidade das leis. Eu sou um homem sempre otimista. Mas, aliás, a condução que a mesa diretora deu à instituição só nos leva a ter a convicção de que as expectativas são boas. Vou dar um exemplo. Primamos pela economia, mas economia não significou um impedimento para o avanço da modernidade e nem atingiu a qualidade da produção legislativa e da capacidade fiscalizatória do poder legislativo municipal. Nesse sentido, vou te citar alguns exemplos de modernidade. Modernidade com economia. E numa boa filosofia que proporciona a preservação ambiental. Vou dar um exemplo para você. Na forma de votação na Câmara de Vereadores, sempre foram distribuídos avulsos, onde vem impresso a ordem do dia e a cópia de cada um dos projetos de leis. Já teve dia de nós recebermos um calhamaço de 500 folhas cada vereador, que aquela era a pauta. Hoje, já não se gasta tanto dinheiro com papel, dando uma contribuição ambiental. Nós colocamos para os tablets, o processo de votação é nesse tablet e também ali eles têm conhecimento das matérias objeto de discussão, com a reprodução dos projetos e de toda a ordem do dia. Isso tem gerado uma economia substancial ao erário. Por outro lado, nós também procuramos avançar na qualidade do nosso servidor. Nós criamos o estímulo à aposentadoria, gerou uma economia de 25 milhões anuais
o gasto com o pessoal na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Estamos estimulando o concurso público, que a Câmara não realiza um concurso desde a década de 90. Então, há mais de 20 anos sem realizar um concurso público. E estamos agora investindo decisivamente no fortalecimento das comissões permanentes. Isso termina por gerar a oportunidade de estimular a população para vir à Câmara de Vereadores discutir os projetos. A Câmara de Vereadores, as comissões permanentes são constituídas de 3 vereadores. A mesa defende de que elas sejam constituídas de 5 vereadores. E, com isso, ampliar o contraditório dentro das comissões, proporcionando à população para que venha à instituição e venha discutir os projetos. Participe ativamente desse processo legislativo. As leis só são melhoradas quando você vê interesse das pessoas e quando você estimula o contraditório. Sempre onde há conflito de ideias, a gente sempre opta pela melhor, dando um leque bem maior para o seu poder decisório. Então, vamos estimular ao máximo a participação popular dentro da instituição e, com isso, eu sempre digo o seguinte: o parlamento não decai quando ele é criticado. O parlamento não decai quando ele ousa elogiar. O aplauso ou a vaia são naturais, são instrumentos naturais dentro dos parlamentos. O que não se pode é impedir o parlamento de funcionar. Agora, manifestar sua insatisfação ou aplaudir aquilo que você acha que é certo, que é correto, sempre estimula os parlamentares. Não quer dizer que sempre que o parlamento é vaiado, ele está errado. Não quer dizer isso. Porque, às vezes, os que ocupam o parlamento não refletem o sentimento da coletividade, mas apenas o sentimento de um determinado grupo. Mas estimular que eles venham para aqui e defendam suas ideias, suas convicções, é altamente saudável. Então, o Legislativo, o ano de 2014, estimulará a participação popular nos debates do processo legislativo. Em 2013, o mais importante projeto, na minha ótica, que nós aprovamos, foi a criação do Parque Municipal da APA de Marapendi, na Barra da Tijuca, que proporcionará à população da cidade do Rio de Janeiro que usufrua do maior parque público da cidade do Rio de Janeiro, que será criado naquela área, com em torno de 1.600.000 metros quadrados, maior que o Aterro do Flamengo, maior do que o Parque do Flamengo. E foi a última lei que nós aprovamos. E esse parque não custará à população nem um único real. Quando já se disse de que os recursos públicos estão na cabeça do administrador, isso é verdade. Um exemplo, na APA de Marapendi, até a votação desta lei, era permitido construir o equivalente a 30% da metragem quadrada do terreno. Um terreno de 1.000 metros podia construir 300 metros. Nós aprovamos a lei outorgando a este proprietário a transferência do potencial construtivo. Ele não poderá construir ali os 300 metros. Entretanto, esses 300 metros poderão ser diluídos em vários terrenos na Avenida das Américas e na Avenida Ayrton Senna, que são áreas comerciais. E, em troca, este terreno será doado para a municipalidade. Esta lei, já aprovada pela Câmara, ela sensibilizou os proprietários, eles estão começando a discutir com o Poder Executivo a doação de suas áreas, de forma que até em 2016 a gente tenha inaugurado o Parque da APA de Marapendi. Então, da Barra da Tijuca até o Recreio dos Bandeirantes, toda aquela faixa frontal ao mar deixa de ser área privada para ser uma área pública, onde todos poderemos dela usufruir. E, encerrando, desejar a toda a população da nossa cidade um 2014 com muita saúde, com muita alegria, com muita prosperidade
e que tenhamos todos sabedoria suficiente para conduzir os rumos da cidade do Rio de Janeiro, proporcionando uma melhor qualidade de vida para aqueles que aqui residem. Obrigado a vocês e agradecer a todos os funcionários da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, sem os quais, naturalmente, nós não teríamos conseguido alcançar os nossos propósitos. A cada um de vocês, o agradecimento da mesa diretora. Obrigado.